essa estrutura que está aqui. Então, se V for dado por isso aqui, né? Então, vamos falar melhor. Se o H for dado por isso aqui, somatório se H foi isso, mas é claro que H é isso, não é? Todo e qualquer operador do espaço de Hilbert pode ser escrito assim, não é? Então é claro que o H é isso, com isso aqui e nada é a mesma coisa, tá certo? É claro que o H é assim, mas aí que vem a história. HNM de Q'1, Q''M, Q1, Qm igual a uma delta somatória de Q' menos somatória de Q, HMM barra Q'1, Q''M, Qm. Agora já começou a falar alguma coisa não trivial, né? O H, ele é escrito dessa maneira, com esses coeficientes HNM, tá certo? Tendo apenas uma delta global de conservação dos momenta dos quais eles dependem. E H barra NM não envolvendo qualquer subdelta de conservação. H barra NM não envolve delta nenhuma. Então, se isso aqui, tá certo? Se o H é um operador do espaço de Hilbert, construído com HNM satisfazendo essa condição, então a matriz S conexa vai ter exatamente a estrutura que eu preciso para que o princípio de decomposição em clusters seja satisfeito. Tá certo? Então, a condição necessária, ninguém falou que é suficiente, tá certo? A condição necessária para que o princípio de decomposição em cluster seja satisfeito é que o hamiltoniano do meu problema, olha aqui onde é que a gente está chegando agora. A gente começou de uma trivialidade, que é a droga do princípio de decomposição em clusters, né? Dois eventos independentes, as probabilidades são o produto, né? E passamos para a matriz S, passamos para a matriz S do espaço de momento,
E agora estamos passando para o hamiltoniano. O hamiltoniano tem que ser construído dessa forma. Se ele for construído dessa forma, eu garanto o princípio de decomposição em clusters. Pergunta, você poderia garantir o princípio de decomposição em clusters de outro jeito, construindo o hamiltoniano de alguma outra maneira? Talvez. Ninguém provou que não. Mas se você fizer isso, você garante o princípio de decomposição em clusters. Né? A gente poderia trocar essa afirmação por uma afirmação sobre o V. Porque o H0 já é assim. Né? Comentário. Né? H é H0 mais V. E nós já vimos que o H0, seja ele quem for, né? Ele é escrito assim, como integral em dq, ADAG de Q, A de Q, E de Q, não é isso? O H0 é um operador aditivo. Todo e qualquer operador aditivo tem que ser escrito desse jeito. Isso aqui pode ser escrito como integral em dq, linha 1, dq1, ADAG de Q, linha 1, A de Q1, delta de Q, linha 1, menos Q1, é de Q1. Esse aqui é, no caso do H0, o meu H11, de Q, linha 1, Q1. Não é? Então, o H0 já satisfaz a forma que a gente está querendo. Tá certo? A questão é, o V vai satisfazer essa forma? A única pergunta aqui é o V, porque o H0 já satisfaz. Então, o que você tem que trocar aqui é pelo V. Se o V for dessa forma, se o seu potencial for escrito dessa forma, então o princípio de decomposição em clusters é satisfeito. Né? Vou mandar o H aqui. Qual é o ponto aqui? Né? Por que eu não vou provar esse teorema? Tá bom, ele é difícil de ser provado, né? Dificuldade é finita, dá para provar. Tem um certo sacrifício aí, uma combinatória desgraçada com um rei da história, né? Mas é possível provar o teorema sem maiores... Quer dizer, vamos supor que a gente levasse uma aula provando esse teorema, né? Só o teorema. Ele é grande, complexo, né? A gente não estava ganhando nada com isso, né? Porque no futuro, quando a gente verificar as formas que a gente tem para construir o H, a gente vai ver que automaticamente a nossa matriz S já sai do jeito que a gente precisa, proporcional a uma delta global de conservação dos momentos. Isso é uma coisa que você vê facilmente usando as regras de Feynman, certo? Então, depois que a gente aprender regras de Feynman, nós não vamos aprender regras de Feynman nesse curso, tá certo? A gente vai poder verificar que a matriz S é proporcional a uma delta de conservação de momento. E isso, então, vai ficar bastante claro que a maneira que a gente vai ter de construir o hamiltoniano vai conduzir naturalmente a essa característica. Isso sim a gente vai provar. Vai conduzir essa característica. E, por outro caminho, ou seja, quando eu calcular as amplitudes de espalhamento, os elementos de matriz S, usando os campos, usando, né, os instrumentos realmente desenhados para isso, a gente já vai chegar à matriz S que funciona desse jeito. Né? Então, o teorema é um teorema interessante. Ele pode ser até visto como uma espécie de precursor das regras de Feynman, se você olhar com cuidado para a demonstração dele, né? Mas ele só faz a gente perder tempo em relação ao nosso objetivo aqui nesse curso. Né?
Se vocês estiverem interessados, ele está provado aí no Weinberg, capítulo 4. A gente não vai entrar nessa prova. Mas quem estiver interessado pode entrar nela e vir tirar dúvida comigo, que eu trabalhei esse teorema em particular aí. Né? Então dá para a gente conversar sobre ele, caso alguém queira. Né? Então, assim, só para resumir o que a gente obteve, né, até agora no curso, né, nós chegamos a algumas conclusões sobre as condições gerais que a gente tem que satisfazer para construir uma teoria quântico-relativística. Certo? Primeira coisa que a gente viu, a gente precisava de uma representação unitária do grupo de Poincaré. Certo? A gente precisava de uma representação unitária do grupo de Poincaré. Construímos essa representação. Aumentamos essa representação para ela incluir situações onde eu tivesse mais de uma partícula. Aumentamos a nossa descrição para incluir a situação em que essas partículas estivessem interagindo entre si. Definimos instrumentos para medir essa interação. O principal deles foi a matriz S. Tá certo? E estabelecemos condições para montar uma matriz S que, ao mesmo tempo que traduzisse essa interação para nós, tivesse de acordo com os princípios da relatividade restrita e os princípios da mecânica quântica. Então, obtivemos uma série de condições que a matriz S tinha que satisfazer, que implicaram uma série de condições sobre os geradores do grupo de Poincaré interagentes, tá certo? E, por outro lado, estudamos o princípio de decomposição em clusters, que implicou em mais condições sobre os geradores do grupo de Poincaré, em particular no hamiltoniano. Esse é o mesmo hamiltoniano de sempre. Certo? O próximo passo agora, né, é tentar construir explicitamente esse hamiltoniano. Tentar fazer isso, construir explicitamente esse hamiltoniano. Né? Em princípio, o problema aqui é arrumar esses Hs, né? Arrumar esses caras. Descobrir quem são os Hs razoáveis que vão me propiciar, né, um objeto aí, um cara que seja um escalar, né? Lembra que o V, né, na representação de interação, né, a gente tinha um V de T que tinha sido escrito como uma integral d3x numa certa densidade h de xt. Esse h de xt, ele era um escalar de Poincaré. Certo? Então, aqui nesse H aparecia o X, coisa que, bom, X aparecia no H, mas era imediatamente descontado pela integral em d3x. Então, no V não aparece X nenhum, líquido, sobrando. Né? Esse X aparece na construção do V, ele não aparece no final do V. Então, aqui nessa história, eu ainda posso imaginar que dentro desses Hs e Ns eu tenha integrais em d3x a serem descobertas, né? De modo a ter aquela visão, né, do que a gente obteve na série de Dyson. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, vai ser desvendado na próxima parte do curso.
né, que eu ainda não sei se eu vou começar ou se é o Álvaro que vai começar. Depende aí das obrigações do Álvaro agora, que não sei se estão muito leves. Né? Se ele me disser que não, aí eu continuo. Né? Então, próxima etapa vai ser construção do V, ou construção daquele H. Tá certo? De modo que tudo que a gente fez até agora continue sendo satisfeito. Que o princípio da composição em cluster seja satisfeito, que o H seja uma densidade escalar, que haja microcausalidade envolvida, tá certo? Tudo isso tem que continuar sendo satisfeito. Então é aí que nós estamos investindo agora, tá certo? Isso sim vai nos levar ao conceito de campo quântico relativista, tá certo? Próxima aula. Ali aquele delta ali é somatório de quê? De P, né? P menos P, né? Aquele delta de conservação é em P, não? Não, em quê? Em quê? H não depende de quê? De P? Depende de quê? Não, mas esses Q aí tem P, esses Q, não, cara. Esses Q são esses caras aqui. Se aqui não são a coleção completa dos números? P, sigma, N... Né? Não, são P, sigma, N, claro. Cada Q desses é um P, sigma, N. Não, esse delta é para P, sigma, N ou só para P? Porque a dúvida se isso aqui era somatório de P ou somatório de P. O importante aqui é a parte espacial dos momentos. Parte espacial dos momentos. Tá, entendi. Você quer que eu escreva isso? Não, estou perguntando. É isso. É isso. Só que a gente escreve assim para não ter que carregar demais a notação dentro da história. Mas é isso. Então tá bom, galera.